Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente da Argentina, Javier Milei, enfrentou hoje a primeira greve geral desde que assumiu o governo em dezembro. Sob forte esquema de segurança, milhares de argentinos foram às ruas em protesto contra reformas econômicas e trabalhistas do presidente Javier Milei. A greve na Argentina foi marcada por um ato que levou 40 mil pessoas às ruas, segundo o Ministério da Segurança, ou 600 mil nos números das centrais sindicais. Foi o maior ato contra as medidas do presidente Javier Milei desde o início do governo. A paralisação dos serviços do país foi parcial. Segundo a imprensa argentina, bancos e correios funcionaram, só que em horário reduzido. A maior parte do comércio abriu as portas e funcionou normalmente. Javier Milei vai enfrentar uma resistência maior do que esperava as mudanças radicais que quer fazer na economia argentina? A greve pode afetar a votação das medidas no Congresso argentino? Como esse impasse afeta o Brasil e nossa economia? O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. É sempre um prazer, Celso. Obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Fábio, o setor aéreo foi afetado pela paralisação na Argentina. Oi, Celso. Olá, professor Alexandre. Celso, segundo a Aerolíneas Argentinas, quase 300 voos foram cancelados e cerca de 20 mil passageiros foram afetados. É muita gente. No Brasil, pelo menos 30 voos foram cancelados. E as empresas aéreas prometeram remarcar as viagens ou oferecer alternativas aos passageiros. Agora, professor Alexandre, depois dessa experiência, é arriscado para os brasileiros programarem viagens para a Argentina nos próximos meses? Fábio, o que nós temos hoje na Argentina é um cenário de incerteza, mas o setor de turismo costuma ser um setor sempre privilegiado em qualquer governo, ou seja, a Argentina nutre muito do seu orçamento a partir do turismo. O que acontece agora é que com as mudanças cambiais, a Argentina não está mais tão barata como era antes. Então, somado isso a atos, incertezas, paralisações, o brasileiro pode começar a procurar outros destinos, talvez Chile, outros destinos que sejam menos incertos, com menos cancelamentos, surpresas que podem estragar ali as férias e os passeios. Professor Alexandre, as imagens do movimento nas ruas de Buenos Aires são impressionantes, né? Mas os argentinos já fizeram greve geral com maior adesão em outros momentos. Isso indica que o governo de Javier Milei ainda tem apoio popular ou é efeito das ameaças que o governo Milei fez contra quem participasse dos protestos? Olha, as mudanças, Celso, são muito drásticas, né? Ou seja, a proposta que o Milei fez, é claro que ela ia movimentar sobretudo os grupos mais organizados. E os sindicatos, a esquerda e outros movimentos argentinos são muito bem articulados e eles conseguiram rapidamente organizar uma greve geral que, ainda que tenha tido um pouca adesão comparada a outras, mostra ainda uma força desse movimento e a capacidade desse movimento de incomodar e de atuar fortemente ali contra as pautas do atual governo. E, claro, pressionando deputados, senadores para que votem contra ou sustem ali boa parte dos artigos. Só que, por outro lado, o que nós temos que ver? Como a adesão foi pequena e boa parte da atividade econômica, comercial, transportes continuou funcionando, isso mostra um certo debilitamento, enfraquecimento dessas forças sindicais, das forças de esquerda. E isso foi um sinal positivo e há até uma avaliação do próprio governo que a greve o ajudou, né? Porque como ela não conseguiu paralisar a Argentina, mostra que há uma adesão sim a essa nova plataforma que o Milei propõe. Mas nós temos coisas complicadas para o Milei, porque a arena que o Milei vai jogar, essa arena não é na rua, né? Essa arena realmente é no Congresso, ou seja, nem a oposição e nem a situação, que é o Milei, tem ali uma maioria, né? Ambos são minoritários, todos eles estão dependentes daqueles deputados que não se alinharam, os famosos independentes e senadores também, que vão ser os fiadores dessas reformas. Agora, a gente pode avaliar qual o efeito essa greve geral pode ter sobre o Congresso argentino que vai avaliar essas propostas do governo? Olha, a greve, Celso, ela mostrou que a esquerda e os sindicatos que são aderentes à esquerda estão fortes, só que ela não mostrou adesão do restante da população, né? Nós temos que lembrar que os argentinos são muito engajados e essas grandes manifestações, como você falou no início, que já ocorreram no passado,
passado, elas também engajavam ali parte da população, da classe média, grupos que não eram nitidamente vinculados a movimentos organizados. Como isso não apareceu, os independentes, sejam senadores ou deputados, podem sentir uma menor pressão para votar contra as medidas e podem começar lentamente a aderir ao governo. É claro que é um governo que ainda está se montando, né? E uma parte dessas pessoas vão ser incorporadas provavelmente ao governo no futuro. Mas agora eles não vão sentir aquele calor, aquela baforada ali da população contra o governo, né? Ou seja, eles sentiram que a esquerda, que é minoritária no Congresso, está pronta e articulada para lutar na rua agora, fazendo pressão, mas não sentiram que a população argentina já se voltou contra o governo, ou seja, o apoio parece que permanece. Agora, a gente pode dizer que essa manifestação dos trabalhadores afeta aí a justiça, né, que pode dificultar a implementação, então, das mudanças que o governo propõe. Lembrando que a justiça ela vai sendo ocupada muitas vezes por sistemas de indicação. Ao longo desse período do peronismo, né, do kirchnerismo, obviamente muito daqueles juízes têm alinhamentos mais pró-peronistas, mais pró-kirchneristas. Então, eles vão ter, digamos, um olhar muito mais rigoroso com as propostas e até, digamos, uma certa má vontade com essas novas regras, que de fato mudam demais o arcabouço institucional da Argentina. Por outro lado, todos eles estão em carreira. Como todos estão em carreira, ainda há muitas vezes pretensão ali no longo dos anos de galgar mais degraus nessa carreira. Então vai ter um jogo de força que vai ser decidido com um biombo na frente, né, Celso? Nós não vamos ver tudo o que está acontecendo porque muita discussão ali vai ser de gabinete. E esse espaço é onde o Milei vai ter que atuar com muito cuidado, porque como ele é verborrágico e ele é bastante claro com relação à sua oposição à tal da La Casta, né, ou seja, essa elite argentina, agora ele vai ter que talvez colocar um pouco de água ali na fervura e falar com um pouco mais de moderação para trazer esses grupos, essa elite argentina que não é dos políticos que disputam voto, para mais perto do governo e talvez conseguir negociar ali a aprovação das suas medidas e a queda de alguns processos judiciais. Desde a campanha, o Javier Milei se apoia aí em propostas de mudanças muito grandes na economia e mesmo na regulação da política argentina. É claro que isso deve dificultar aí uma negociação com o Congresso, especialmente com a oposição, né? Muito claramente, porque o Milei, ele não conseguiu maioria congressual, ele é um jovem político, né? Ou seja, ele começou agora na política, estava no primeiro mandato dele, então ele ainda está se tornando uma figura simbólica dentro da Argentina. Então ele está numa situação de uma espécie de campanha permanente para criar uma marca, um nome e conseguir dessa maneira manter o apoio popular. Fazendo isso, ele acaba tendo que se colocar em rota de colisão com a elite que existe, ou seja, não houve um golpe de Estado, uma substituição de elite. O que existe é uma nova elite que surgiu, né, e que conseguiu destronar parte dessa elite, mas ele tem que negociar ainda. Existe uma elite argentina, uma elite política que está ali e que tem poder, e agora ele vai ter que aprender a conversar com essa elite. Nós já sabemos que quando você é muito antissistema, né, e aí você ganha o governo, é muito difícil você manter essa postura sem que isso custe caro no futuro. Nós assistimos isso no Brasil. Professor, Milei está no início de mandato e conserva o apoio popular, é aquela famosa lua de mel, né, que permitiu que ele fosse eleito. Mas os argentinos ainda devem ter alguns meses de dificuldades na economia, ou até alguns anos, né, como já ouvimos falar. O desgaste provocado por desemprego, renda em queda e inflação em alta podem afetar essa popularidade e aumentar a resistência às medidas propostas por Milei? Não, com certeza, porque ele está naquele momento de lua de mel, naquele momento em que ele pode errar e pode demorar para entregar resultados. Só que a Argentina tem uma inflação ainda galopante, não tem um plano claro de contenção. As reformas necessárias para conter essa inflação passam por regras muitas vezes constitucionais e, sobretudo, por um saneamento ali do Banco Central. Nada disso pode ser feito no curtíssimo prazo, né? Ou seja, ele tem que ter um mapa muito claro para começar a entregar resultados monetários daqui a um ano. Lembrando, por exemplo, o caso do Brasil, quando implantou o real, nós passávamos por uma situação parecida, e mesmo com todo o apoio, quase que um governo de união nacional ali, demorou praticamente um ano e meio para a inflação ser contida, ou seja, de 93 até 94, né? Então o Milei não vai conseguir fazer um milagre. No caso do Brasil, havia um grande consenso que a inflação era o maior problema. No caso da Argentina, esse consenso ainda não existe. No dia 10 de janeiro, a Argentina fechou um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional que liberou 4,7 bilhões de dólares para o país. Foi suficiente para aliviar o apetite
aperto econômico argentino no curto prazo? Funciona muito mais como um sinal de confiança na Argentina. Ou seja, o Fundo Monetário, quando ele libera essas cotas que os seus sócios têm direito nesses acordos, ele mostra para o sistema financeiro internacional que aquele país ainda merece um voto de confiança, que aquele país está disposto a fazer ajustes estruturais. E é claro que equilibrar um balanço de pagamentos que está cada vez pior vai sempre significar um alívio, porque você consegue pagar coisas imediatas. O quê? Você consegue honrar dívidas, né? Ou seja, esse dinheiro ele vai para honrar credores que poderiam colocar a Argentina numa situação de calote. E aí entrar de novo no calote, né, no atraso do pagamento dos empréstimos, pior das situações possíveis. Ou seja, porque a Argentina já está nesse histórico de calotes desde os anos 2000 e não consegue acertar, ou seja, sempre atrasando. E agora que ela estava tentando retomar uma normalidade financeira. Então, essas pequenas liberações de verbas, elas mostram isso. Olha, estamos aqui apoiando o país honrar os compromissos com os credores e esse país ainda merece um voto de confiança. E isso é positivo. Agora, as ideias liberais de Javier Milei são vistas com simpatia pelo mercado financeiro. Isso tem se refletido nos preços dos títulos do governo e na valorização do peso argentino? A moeda argentina não vale nada e os papéis argentinos não valem nada, Celso. Essa é a situação triste da Argentina, ou seja, ninguém confia que a Argentina vai fazer as reformas fiscais necessárias até o presente momento, né? Ou seja, por causa desse impasse. Mas como nós temos os decretos e eles já começam a ter alguma eficiência, todo mundo espera que o presidente Milei vai conseguir fazer aquilo que é necessário, que é o Estado argentino caber na economia argentina, ou seja, conseguir conter, diminuir esse Estado. Já teve aquelas medidas lá de revisão de contratos, de contratação de funcionários. Então, quando ele conseguir mostrar que a capacidade fiscal da Argentina foi recuperada, os títulos voltam a ser apreciados. E aí, como os títulos são o lastro da moeda, ou seja, os principais ativos de um banco central são os títulos do próprio governo, a moeda argentina volta também a ter algum valor. E aí você começa a entrar numa situação de normalidade financeira. Javier Milei fez um discurso no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que defendeu o liberalismo radical e condenou toda a interferência do Estado na economia. Esse liberalismo radical deixa Javier Milei isolado ou há mais governos que estão adotando essa linha? Hoje, no mundo, o governo que fala de modo mais claro a respeito disso é o dele. Mas vendo ali as reações e como a imprensa internacional veiculou o discurso, digamos que essa viagem dele foi um sucesso. Ele se apresentou para o mundo, disse qual é a visão dele, ganhou um espaço. Então, essa fala toda, né, funcionou ali como uma grande apresentação para o mundo. Agora, nós não temos, na atualidade, países em desenvolvimento que adotem essa bandeira com clareza. Mas nós temos que lembrar que mesmo países como os países europeus, escandinavos e outros que têm uma grande social-democracia, serviços de saúde, né, muitos serviços de educação estatais, previdência estatal, eles têm um fortíssimo liberalismo econômico, ou seja, o Estado intervém muito pouco na atividade comercial, ainda que tribute muito. Mesmo os Estados Unidos, né, que tem regulações, o Estado deixa a produção por conta das forças privadas. Então, de certo modo, apesar de radical, é muito mais radical para os ouvidos sul-americanos do que para os ouvidos europeus e norte-americanos. Ok, esse momento da Argentina, tanto na política como na economia, afeta o Brasil? Afeta o Brasil enquanto potencial. Por quê? A Argentina é um país que é um fornecedor nosso de algumas commodities, ela tem reservas de gás que nós poderíamos explorar, temos regiões ali na fronteira que poderiam ser mais conectadas, uma parte da nossa fronteira agrícola, dos nossos capitalistas do agronegócio, poderiam começar a explorar essa fronteira argentina, inclusive investindo ali, e muito também do capital nosso poderia começar a disputar serviços que o Brasil tem maestria, seja na área de construção, de infraestrutura, e esses ativos estão lá, muitas vezes estatizados, e poderiam estar sendo tocados por empresas que já fazem isso no Brasil. Então o Brasil perde algumas oportunidades nesse momento em que a Argentina vive uma grande crise que não acaba. Do outro lado, a Argentina equivale
equivale a um estado de São Paulo, né, com uma população altamente educada, com grande potencial, ou a uma região de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal unidos. Então é um grande mercado, né? Então o Brasil sempre perde quando a Argentina patina. Por outro lado, como a Argentina concorre com o Brasil em alguns setores, também quando eles não estão tão bem, acabam aparecendo algumas oportunidades para o Brasil no mundo, né? Mas é muito melhor quando a Argentina vai bem e quando a gente consegue fazer boa parte da nossa balança comercial com eles, ainda que muitas vezes nós estejamos numa situação de balança comercial negativa, né? Para a Argentina é bom que ela vá bem e a gente consiga integrar as nossas cadeias produtivas. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires. Obrigado, professor. Sempre um prazer, César, eu que agradeço. E agradeço também a presença de Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço o convite, é sempre bom estar aqui com você. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez, foi um prazer estar contigo também. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.